Olá, meu nome é Pedro Henrique Fernandes e eu vou estar aqui apresentando, esse trabalho de atualidades em técnicas de programação. A tecnologia que nós do grupo decidimos apresentar é o Blazor, E o nosso grupo é composto aí pela Ana Enoch, o Pedro Henrique Fernandes, que sou eu, o Richard Lucas e a Vanessa Tainara. Então, primeiramente, vamos falar o que é o Blazor. O Blazor, basicamente, ele é um framework, para a criação de interfaces web interativas em aplicativos web. Então, quando a gente pensa em construir interfaces web, vem à mente o HTML, o CSS e o JavaScript para construir a interação. E o Blazor ele vem com a proposta, assim, de, entre aspas, substituir o JavaScript aí nessa possibilidade de interação, possibilitando você manipular eventos, estados no front-end, utilizando o C Sharp. Então, basicamente, ele permite você executar C Sharp na parte do cliente da sua aplicação, onde tradicionalmente o C Sharp é uma linguagem de back-end, então ele permite, através do Blazor, realizar interações no lado do cliente. Então, ele utiliza aqui o C Sharp, ele é todo baseado em componentes, Então, na aplicação prática vai ficar mais claro isso. E, contudo, tudo nele é um componente que você pode estar reutilizando esses componentes. Ele foi desenvolvido aí pela Microsoft no ano de 2018 e ele é totalmente open source, O código dele está todo lá no GitHub e ele é gratuito. Ele é uma feature aí, do ASP.NET 5, que é o atual, mas ele foi lançado junto ao ASP.NET Core 3.0. Então, basicamente é isso. Um pouco qual que é o propósito, dessa tecnologia? Então, o propósito, do Blazor não necessariamente é substituir o JavaScript, mas basicamente é facilitar o desenvolvimento aí, de uma aplicação web ponta a ponta para aqueles desenvolvedores ou iniciantes ou então desenvolvedores que tem toda uma carreira ali apenas no back-end e ele precisa rapidamente construir ali um front-end, ele precisa fazer uma entrega rápida, então você não precisa ter toda a curva de aprendizado que você teria para aprender o JavaScript e aprender um framework de desenvolvimento de SPAs, de desenvolvimento de interfaces ricas. Você pode fazer tudo isso aí utilizando o C Sharp. Então, o C Sharp, o Blazor, ele vem para suprir essa demanda aí de desenvolvedores que às vezes precisam rapidamente ali construir uma interface de usuário rica e assim não querem pagar o preço de ter de toda uma curva de aprendizado para aprender um desses frameworks. Então, quais são algumas características e alguns benefícios do Blazor? O Blazor ele pode ser executado diretamente no browser utilizando o WebAssembly ou ele pode ser executado no servidor. Então, são duas formas que a gente consegue dar essa interatividade do lado do cliente. O WebAssembly ele é uma tecnologia que permite você executar binários diretamente no navegador. Então, como que isso integra aí com o C Sharp, com o Blazor, com o ASP.NET? Basicamente, o C Sharp ele vai ter aquele processo de compilação dele normal, que é tradicional no framework .NET, ou no .NET Core, ou whatever. Ele vai ser compilado ali para um arquivo .dll, e aí enviar a requisição para o cliente, junto do arquivo .dll, ele vai trazer também um arquivo .wasm, que é a extensão do arquivo do WebAssembly. E aí vai ser responsabilidade dessa tecnologia do WebAssembly realizar o runtime, que é executar mesmo aquele .dll, transformar ele em binário nativo e executar essa interação no navegador. Então, isso que possibilita a gente utilizar o C Sharp aí no front-end, digamos assim. A parte da execução no servidor,
basicamente ele compila tudo no servidor, né, a execução também, e aí ele lança, né, WebSockets para poder ocorrer aí a interação rica. Contudo, né, acho que é mais interessante essa aplicação utilizando o WebAssembly. E aí outras características, né? O Blazor ele funciona em todos os navegadores modernos, né? Então no Google Chrome, no Firefox, no Opera, no Safari e no Edge funciona o Blazor, né? E porque todos eles também já fornecem suporte a essa tecnologia do WebAssembly. E ele também tem uma interoperabilidade com o JavaScript. Então, basicamente, o Blazor ele não quer matar o JavaScript ou concorrer diretamente com o JavaScript. Ele quer ser apenas uma alternativa para uma parcela aí do mercado de desenvolvedores. E essa interoperabilidade, né, significa que você consegue fazer chamadas a APIs, bibliotecas em JavaScript diretamente do código C# que você está construindo em interação. Outros benefícios, né? Ele é todo componentizado, como eu disse anteriormente, e ele aí já oferece diversos componentes prontos, né? Principalmente através da comunidade. Existe até um repositório no GitHub chamado Awesome Blazor, né, que tem ali diversos componentes, tutoriais para utilizar. Então, você consegue fazer grids, sliders, consegue fazer cards, tudo de uma maneira fácil e rápida. E também o reuso de bibliotecas e componentes do próprio ASP.NET Core, né? Você consegue aí utilizar, por exemplo, o System.collections, você consegue reutilizar aí diversas bibliotecas. Então aqui eu já deixei ela rodando para a gente não perder muito tempo, mas basicamente eu posso aqui digitar uma nova tarefa, por exemplo, realizar a apresentação. Eu vou adicionar e aí essa tarefa ela já vai entrar aqui na minha listagem, né, de itens. E eu adicionei um aqui, né, nas minhas atividades pendentes. E aí, né, se eu clicar aqui, ó, rapidamente ele tira um das atividades pendentes e coloca um nas atividades concluídas. Então, é basicamente essa a nossa aplicação. E como que funciona isso no código, né? Então, vamos lá. Vamos mostrar aqui. Entrar aqui nos detalhes, né, relacionados a como funciona aqui a aplicação do Blazor, mas eu quero mostrar principalmente como funciona essa ideia, né, do HTML, CSS e o C# trabalhando juntos. Então a gente construiu essa página aqui, To Do, que vai mostrar e exemplificar tudo isso aí pra gente. É meio que a sintaxe do Razor. Eu uso apenas um arroba, ele permite aí eu utilizar os comandos Razor, e aí o page ele serve aqui para mim dizer qual que é a rota dessa página. Então tá vendo aqui que eu coloquei a rota to do, é a rota que aparece aqui no meu navegador. Aqui o meu código HTML, bonitinho, e aqui que está o pulo do gato, que é o C#. Eu utilizo aqui a diretiva code que o Blazor, né, aí o Blazor faz toda a mágica aí que me permite escrever código C#. E olha que legal aqui, eu defino aqui as propriedades e métodos aqui para esse componente to do, para essa página. Então, esse code, né, ele funciona como se fosse ali a tag script para o JavaScript, né, mas aqui eu consigo escrever C#. Então, eu defini aqui uma lista de to-do-item. O to-do-item é uma classe que eu tinha definido aqui, né, onde ela tem um string nome e um booleano, se is done ou não, né, se está concluído ou não, que aí permite dar aquela interaçãozinha. Basicamente, é uma lista desses itens, né? Instancia uma lista e aqui uma string new task que vai receber aquele campo, né? Quando eu clicar lá colocar lá no input o valor, ele vai receber esse valor dessa nova tarefa. E aqui um método chamado add_to_do_item, onde basicamente eu coloco a lógica para adicionar os novos valores que eu for digitando lá na minha lista. Então, eu tenho aqui uma validação se o valor lá não está com espaço em branco, né, ou nulo.
E se eles não tiverem, eu vou lá e dou um list to do.add e adiciono lá um novo objeto, uma nova instância aí de to do item com name igual ao new task. E aí eu volto o new task, né, para um string.empty para aquele inputzinho ficar vazio. E aí, como que eu faço a ligação desses dados entre esse código C# e entre o código HTML? Aí o Razor, né, ele fornece também diretivas para a gente trabalhar isso. Então, por exemplo, o input, ele utiliza aqui o @bind, que vem do inglês justamente ligação. Você liga o binding, né? Você liga o atributo aqui new task ao meu input text aqui. Então, o value, a propriedade value vai aqui para o meu input. Então, tudo que eu digitar aqui, ela automaticamente vai preencher essa variável aqui. E quando eu der aqui, eu clicar naquele botãozinho adicionar, ó, eu tenho a diretiva @onClick, que é a mesma coisa do evento JavaScript, do evento, né, onClick. E aí o Blazor faz o trabalho de ligar este evento ao meu método. Então, aí aqui eu tenho o restante e aqui eu consigo, através da diretiva, dar um for each, né, para me percorrer todos os elementos da minha lista e listá-los, né? E, novamente, eu uso aqui o bind para controlar o input, o checkboxzinho, né, para ver se ele está marcado ou desmarcado. E aqui é só uma validação que, se a tarefa ela tiver feita, eu coloco ali aquela marcaçãozinha dela riscada. Se ela não tiver feita, eu coloco apenas o nome dela aqui. Então, basicamente, é assim que funciona o Blazor, né? Tutorial bem simples, né? Como você cria o seu primeiro aplicativo. Aqui é a documentação do WebAssembly, né? Que a gente utilizou aí também para poder fazer essa explicação. Muito obrigado e até a próxima.